Se como cada dia teu tornasse a tua dor maior, será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a cada dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, no otimismo de que a paz virá. E a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a cada dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, o otimismo de que a paz virá. E apenas tanto lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Queríamos lembrar que o Grupo Musical Vozes do Amanhã tem 2 CDs lançados, onde essas músicas não fazem parte do CD, né? Onde toda a renda adquirida com a venda é destinada às obras assistenciais da casa. Então, caso haja interesse, tem a venda na livraria, tá? O trabalho de todos aqui é voluntário. Então tá bom. Aqui os únicos que conhecem música são os violeiros aqui, ó. Por isso, se existe algum instrumentista na casa que se interesse pelo trabalho, converse com a gente, né? O pessoal da biblioteca ali, da livraria, da secretaria, tem o telefone da gente, entre em contato, né? Tempo de regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver
o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Regeneração. Obrigada. Obrigada pelo carinho. A maioria das músicas do meio espírita, com poucas... Qual é agora? Agora uma música muito especial. Essa música foi cantada na vibração de Natal. Né? Aquilo que eu falei, apesar de falar de Natal, é uma música com uma mensagem muito linda. O Natal não se vive a sós, ele acontece dentro e fora de nós. Natal é estender nossa mão, Natal é abraçar nosso irmão, amar, sorrir, cantar com o coração, saber ouvir. Natal também é doação, nasceu Jesus para nos mostrar que cada um tem sua própria luz e é só deixar brilhar, brilhar, iluminar a escuridão, brilhar, brilhar, brilhar. Natal também é perdão. Nasceu Jesus para nos mostrar que cada um tem sua própria luz e é só deixar brilhar, brilhar, iluminar a escuridão, brilhar, brilhar, brilhar. Natal também é perdão. Bonita, né? Então, encerrando nosso repertório de 2008, pedimos que todos vamos agora serenar, acalmar, vamos prestar atenção na música e vamos tomá-la como uma prece. Bem-vindos à nossa casa e estejam conosco no próximo ano. Precisamos de vocês, assim como vocês também precisam desta casa. Estejam conosco. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos
escutai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e acabar de mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Muita paz para todos. Tchau, até o ano que vem. E apesar de que a canção já valeu como uma prece, mas vamos erguer o nosso pensamento ao alto. Somos filhos de Deus, estamos sempre em comunicação com o nosso Pai. Mas às vezes nós fazemos isso de um modo mais declarado, mais consciente. É só pensar em Deus, o Criador, o Pai, e sentir o coração confiante, esperançoso. Ó Senhor, Pai de todas as criaturas, graças te damos por esta manhã, por este conjunto de companheiros, porque não estamos sós no ideal. Agradecemos, Senhor, por esse ano que passou. Quanta coisa aprendemos, quanta coisa pudemos fazer. Talvez devêssemos ter feito mais, ó Pai, mas alguma coisa ficou com a tua bênção. Agradecemos, Senhor, e queremos também pedir. Em breve se inicia mais um ano na contagem terrestre. Inspira-nos para o bem. Limpa o nosso pensamento de qualquer ideia inferior. Alenta-nos, Senhor, nos trabalhos de cada dia, nos nossos deveres. Abençoa-nos, Senhor, e a toda a humanidade. Todos precisamos do teu amparo, da tua luz, da tua sabedoria. Abençoa-nos, Senhor, como nos abençoaste ao longo de todo esse ano. Continua, Senhor, derramando tuas bênçãos sobre nós, teus filhos. Graças, Senhor. Nesta manhã nós temos, uma vez mais também, a presença do Romário, companheiro da casa. Nós nos conhecemos onde foi mesmo? Onde ele morava em Jaú. Eu fui fazer palestras lá e já encontrei o Romário lá em plena atividade, não é? Naquele tempo, junto à mocidade. Ele tinha 14 anos. Ele tinha 14 aninhos, mas já tinha essa altura, viu?
Bem, caros irmãos, é uma alegria para nós recebermos o Romário. Ele sempre fala com o coração, além do conhecimento que ele possa ter da doutrina e das leis da vida em geral, mas ele fala com o coração. E é também com o nosso coração que nós agora o convidamos a tomar a palavra. Romário. Que a luz divina envolva cada um de nós, envolva os nossos corações, o nosso cérebro, para que possamos perseverar e continuarmos juntos na prática do amor, da justiça e da caridade cristã. Em 2007, eu tive uma aluna interessante. Por que não dizer interessantíssima? Luísa Helena. Bom, o que essa menina me deu de trabalho foi um negócio assim impressionante. Ela conseguia transformar as minhas aulas de patologia em um verdadeiro inferno astral. Ela tinha aula comigo na segunda e na terça-feira. 4 horas aulas na segunda, 4 horas aulas na terça-feira. E eu tinha até mesmo que dizer que nas minhas aulas todos tinham que envergar um avental de manga comprida, preso no pulso. Primeiro dia de aula prática, lá vai ela sem o devido avental. Mas por que eu tenho que usar isso? Ora, porque nós vamos trabalhar com material morto, necrosado. E ainda depois das aulas, eu não quero que vocês vão almoçar com o mesmo avental. Aliás, uma das coisas que mais me preocupa na área da saúde é os indivíduos fazerem todo o atendimento, todo o procedimento, depois saírem com o avental, o estetoscópio para almoçar. Eu nunca concordei com isso. A primeira coisa, evidentemente, é educar os meus alunos para que tal procedimento não aconteça. Mas a boneca da estrela era terrível. Vai ser chata assim lá adiante. Aí lá vai ela, sem o devido avental, e quer assistir à aula prática. Disse não. Ela disse: você está me perseguindo. Você não gosta de mim. Não sei o que é que você tem contra mim, você nem me conhece. De fato. Primeira semana de aula, como é que eu iria conhecê-la? E, enfim, ela ficou lá fora, reclamando, xingando. 4ª semana de aula. Bom, aí a boneca da estrela já deveria estar acostumada com todo o procedimento. Nova surpresa. A boneca quer assistir à aula de sandália havaiana. Eu disse: não pode. Você está entrando num ambiente contaminado. De sandália havaiana não dá. Mas você é chato, hein? Tá. E aí começamos o curso de endócrino. E depois
veio as doenças sexualmente transmissíveis. Comecei a falar sobre elas, ela levantou a mão, não sei por que você olha tanto para mim. Poxa, até parece que você está dando aula só para mim. E assim foi. Chegamos a um tal ponto que, quando chegou lá para o mês de junho, a boneca sai e vai almoçar usando o mesmo avental que ela havia assistido à aula prática. Aí tivemos uma altercação no restaurante universitário. E o semestre já estava prestes a terminar, e eu dando graças a Deus. Interessante é que eu deixo para o final do ano uma última aula onde eu falo sobre patologias que podem levar uma mulher a fazer o aborto. E aproveito também para falar sobre as muitas mulheres que fazem a prática abortiva, e não pelos aspectos de doença, pelos aspectos patológicos. Me lembro até mesmo que, na época, eu ressaltei que iríamos chegar o ano de 2007 com mais de 1.600.000 mulheres praticando o aborto. E, novamente, ela olha para mim e diz: poxa, você está falando só para mim de novo? Parece que toda vez que você fala ou refere-se à palavra aborto, você olha para mim. E assim terminamos o ano. E, para minha surpresa, quando o ano terminou, ela chegou para mim e perguntou, porque na última prova do ano letivo de 2007, eu deixei para cada um dos alunos, como é hábito, uma mensagem. Geralmente eu pego as mensagens espíritas e coloco. E me lembro até mesmo que no final de 2007, a mensagem escolhida foi de Joana de Ângeles sobre o Natal. E acho que por conta até mesmo da mensagem, que deveria tê-la levado a fazer uma ampla reflexão daquilo que aconteceu em 2007, Luísa Helena me procurou e simplesmente me disse: o que você vai fazer? Eu disse: olha, eu tenho alguns compromissos, né? Algumas palestras a serem dadas em janeiro e fevereiro, e ainda brinquei: olha, em fevereiro de 2008, estarei até mesmo na tua cidade de São Paulo. Aí ela falou: onde você vai estar? E eu disse: eu vou estar lá em São Paulo, na Associação Espírita União. Ela me pediu o endereço, eu falei: não tem. E realmente não tinha um endereço. E eu falei para ela: mas não tem problema, não. Você me dá o teu telefone e eu ligo para você depois. Que nada, você não vai ligar nada, você nunca gostou de mim. Por que você vai se preocupar em ligar para mim? Me dê o teu que eu te ligo. Falei: tá bom. E aquilo passou o mês de janeiro. Não é que no início de fevereiro deste ano a mequetréfica me ligou? E, para minha surpresa, no dia 13 de fevereiro deste ano, quando eu chego para fazer a palestra, na pole position, eu encontro a Luísa Helena.
e sua mãe. Tá? Muito bem. Dei a minha palestra, essa coisa toda. Ao final da palestra, em último lugar da fila daqueles que vieram me cumprimentar pela palestra, lá estava a Luísa Helena. Chegou até mim e disse: eu preciso falar urgentemente com você. E me disse, me intimou: só que precisa ser agora. Bom, aí, depois que todos, me cumprimentaram, e ela também disse que queria urgente falar comigo, perguntei para o dirigente, o Paulo, se eu podia usar uma das salas de passe para conversar com a mequetréfica, porque eu não tinha nem ideia do que ela queria conversar comigo. Muito bem. Entramos na sala de passe e, por incrível que pareça, eu senti algo diferente naquela sala. Eu fui envolvido por um sentimento paternal por aquela menina que, praticamente, durante todo o ano de 2007, só havia me causado problemas. E eu creio também que ela foi envolvida deste sentimento, porque ela começou a chorar. Depois que eu consegui fazer com que ela se acalmasse, ela olhou para mim e me disse: me bata. Eu acho que eu preciso apanhar. Tem algumas coisas que eu gostaria de te agradecer. Eu disse: o quê? Você foi a primeira pessoa a dizer não na minha vida. Nunca ninguém havia dito um não para mim. Nunca. E me contou algumas coisas sobre a vida dela. Eu não tive um pai. Nunca tive. Eu me criei praticamente sozinha. Todas as vezes que eu precisava de um pai, eu não tinha. Meu pai faleceu quando eu estava simplesmente com um mês de vida. E de acordo com os relatos que eu tenho sobre meu pai morreu de tanto beber. E talvez por conta disso, a minha mãe, ao tentar fazer também a função de um pai, eu acho que ela errou. Porque ela não me deu limites nenhum. Eu nunca soube o que era ter a minha liberdade cerceada para fazer alguma coisa. Só para que você tenha ideias a respeito sobre a minha vida, vamos lá. Às vezes, eu saía de casa na sexta-feira, voltava na segunda-feira, sem que sequer minha mãe perguntasse: onde você esteve, minha filha? Com quem você esteve? E, ainda mais, a minha mãe, os meus amigos da faculdade e os professores de maneira geral, todos eles sabiam que a minha vida sexual dentro da faculdade era terrível. Ah, é porque você não me conheceu no primeiro ano de faculdade. Você só foi me conhecer no terceiro. Porque o meu primeiro e segundo ano de faculdade, eu me envolvi com tudo e mais um pouco daquilo que você pode imaginar. Eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com sexo desenfreado, eu fiz um aborto. E
Todas essas coisas, engraçado. Eu tenho a impressão até mesmo que todos sabiam, mas ninguém me disse alguma coisa. Ninguém chegou para cercear a minha liberdade. Nem mesmo os professores do primeiro e do segundo ano. Creio que eles também simplesmente me aguentaram. Mas quando chegou no terceiro ano, eu tive que te aguentar. E me aguentou. E me disse mais. Saiba você, que você foi a primeira pessoa a quem eu gostaria de chamar de pai. Que se eu tivesse um pai, eu gostaria que ele fosse como você. Duro, incisivo, chato. Sabe, daí eu me lembrei que hoje, quando nós olhamos as nossas crianças e os nossos adolescentes, eu acho que nós temos medo de enfrentá-los. Nós, na grande maioria das vezes, deixamos que as nossas crianças sejam educadas por um aparelho idiota chamado televisão, por um computador, mas nós não participamos da sua vida de maneira efetiva. Nós temos medo da prática educacional. Eu não sei por quê que nós temos esse receio. E engraçado é que quando se fala de práticas educacionais, nós queremos ser super-heróis. Poxa, vamos deixar que as nossas crianças e os nossos jovens nos veem também com as nossas mazelas, as nossas derrotas, as nossas fraquezas. Porque se o processo educacional, ele se faz através de uma geração com mais experiência sobre uma geração que não tem experiência nenhuma, qualquer um de nós está apto a educar. Porque casas de campo, automóveis, lautas mesas, não têm satisfeito as necessidades dos nossos jovens. Tanto é, meus caros, que se olharmos as estatísticas, a causa de morte mais comum entre os jovens, na faixa etária, dos 16 aos 24 anos de idade, qual é? O suicídio. O suicídio. Nos últimos 4 anos, o suicídio entre os jovens quintuplicou. Overdoses, acidentes de carro, envolvendo bebidas. Epa! Mas isso é suicídio? Claro que é. O próprio André Luiz, em Nosso Lar, após o seu desencarne, era chamado de suicida. Só depois ele foi perceber que ele era um suicida inconsciente. Porque ele bebeu demais, ele fumou demais. E nós, interessante, Nosso Lar, escrito em 1946, pela mediunidade de Chico Xavier, provavelmente não chegou para nenhum de nós até agora. E, quando vemos o que está acontecendo com os nossos jovens, ficamos estarrecidos. Quantas Luísas, Helenas existem por aí? Ela, eu conheci muito bem. Depois disso, consegui até mesmo fazer por Luísa Helena alguma coisa, já que
eu consegui ter alguma ascendência sobre ela, agora eu também tive uma grande responsabilidade nas minhas mãos. Era tentar fazer com que ela saísse de uma vida completamente desregrada e começasse a valorizar a sua própria existência terrena. Este é um passo que cada um de nós tem que dar. Esta é a minha primeira reflexão, ou meu primeiro balanço de 2008. O meu segundo foi que em 2005 eu conheci Lídio Cristiano de Souza. Conheci também no ambiente universitário. E o Lídio estava assistindo aula quando, pela primeira vez, ele sentiu que ele tinha dificuldade para andar. E, depois de muitos exames clínicos, detectou-se que o Lídio era portador de esclerose aminiotrófica lateral. A sigla em inglês a gente chama a doença de ELA. É uma doença degenerativa, neurológica, em que os neurônios motores, eles vão se autodestruindo. E à medida em que esses neurônios vão se autodestruindo, a pessoa perde todos os seus movimentos. Eu nunca mais tive contato com o Lídio, porque depois que a doença foi detectada, ele deixou o ambiente universitário e voltou para sua cidade natal, Guaratinguetá. Mas o interessante é que logo depois que a Terezinha foi fazer algumas palestras no Rio de Janeiro, eu também fui convidado para ir no Rio de Janeiro. E o interessante é que a mãe do Lídio escreveu-me se eu não podia visitá-lo. Aí eu aproveitei a minha ida até o Rio de Janeiro e fui para Guaratinguetá visitar o Lídio. Encontrei aquele jovem que, quando isto aconteceu, ele tinha 22 anos de idade. Encontrei-o agora, este ano, aos 25 anos de idade. Ele não movimenta mais um dedo. Ele não fala. Ele respira por aparelhos. Mas o engraçado é o seguinte, não é? É que todos até mesmo pensavam, e a conversa no ambiente universitário, é que iríamos ter um jovem daqui para frente completamente revoltado com a sua situação. Poxa, para minha surpresa, quando eu entrei na sua casa, em que o seu quarto foi transformado em uma UTI, eu vi um jovem completamente preparado para isso. Ele não fala. Se nós quisermos conversar com ele, temos que conversar pelo olhar. Na sua frente tem uma lousa, com a maioria das palavras, sim, não, porquê, talvez. E pelo olhar, ele aponta até mesmo o que ele quer. Se ele quer deixar a cama, aí se coloca
ele numa cadeira de rodas, especialmente preparada para isso. E o interessante é que o Lídio, ele continuou a escrever. Ele escreve com um olhar. Ele escreve poesias. E eu fiquei encantado com tudo que eu vi. Eu fiquei maravilhado. Então, ele tem uma enfermeira que trabalha com ele. A interação entre os dois é algo fantástico. Ela sabe pelo olhar, até mesmo o que ele quer. E, como a mãe dele mesmo diz, ela falou que essa mulher caiu do céu. Alguém que ela nunca tinha visto na vida, foi até a casa dela pedindo emprego para cuidar de alguém paralítico. Ela me disse, eu fiquei espantada. Primeiro, eu perguntei para ela, mas como é que você sabe que eu tenho um filho paralítico? E ela diz, eu sonho com ele. Eu sei de tudo que está acontecendo com ele. E eu vim da Bahia para cá para isso. Para isso. Bom, como a mãe dele mesmo diz, bom, eu não podia acreditar nessas coisas. Mas a insistência dela era grande, que por mim eu tinha mandado, pode voltar para a Bahia, que eu não te quero em casa. Mas eu deixei que ela adentrasse e fosse até o quarto. Quando Lídio a viu, ele sorriu e disse, com os olhos, através da lousa que ele tem na sua frente, até que, enfim, você chegou. Tá? E ela, a mãe, disse, poxa, eles não têm nenhum parentesco, em termos de consanguinidade, mas eu, pela primeira vez, comecei a acreditar que todos nós temos uma família espiritual. E que, de alguma forma, os dois vieram para se conhecerem e se completarem. E ela me disse ainda mais, bom, como um nasceu aqui no estado de São Paulo e o outro na Bahia, jamais eles iriam se encontrar na vida. Nunca. No entanto, um começou a sonhar com o outro. E o interessante é que, não sei como, ela chegou até Guaratinguetá. E eu fui perguntar para a dona Aparecida como é que ela fez para chegar até Guaratinguetá. Ela não sabe. Ela viajou 2.850 quilômetros e não sabe o que ela fez. Ela não sabe quantos dias ela demorou para chegar. Ela não tem nem ideia. É uma mulher simples, que eu creio que teria dificuldade até mesmo para viajar. Mas ela chegou. Como é que ela chegou até a casa, ela também não sabe. Ela simplesmente diz, foi intuição. Mas a desenvoltura com que ela cuida do Lídio, a mãe diz, nem eu saberia fazer melhor. E mais interessante, a mãe também descobriu
que o filho tem muito mais afinidade com esta pessoa, que ele nunca tinha visto na vida, do que com ela. Tá? É claro que para nós, isso é muito simples, é muito fácil. Nós somos espíritas, acreditamos num processo reencarnatório. Então, quem sabe os dois realmente tinham severos compromissos a serem enfrentados juntos. Quem sabe, um dia nós vamos saber. Mas daí, mais uma reflexão para nós. Como o Roberto disse, 2008 foi todo especial. Ai, como foi! Estes acontecimentos, esses dois que eu contei, me fizeram ver a vida de uma forma diferente, mas muito diferente. Mas ainda as coisas, como diz o próprio Arlindo, um outro companheiro daqui mesmo da casa, ainda traria mais surpresas 2008. E, quando chegou em dezembro, neste mesmo mês, dois acontecimentos transformaram a minha própria existência também. O primeiro deles foi o seguinte: eu até já contei aqui mesmo nesta tribuna, que quando eu tinha praticamente entrado na universidade, a minha mãe biológica desencarnou. E após alguns anos, o meu pai casou-se novamente. E eu passei a ter uma madrasta, né? O interessante é que quando se fala o termo madrasta, a gente sempre pensa em alguém que vai transformar a nossa vida, vai influenciar a nossa vida de tal forma que quando se fala em madrasta, ninguém quer ouvir, nem por sonho. Mas foi algo interessante. Isaura Paulino Melo entrou na minha vida e ela nunca se foi uma madrasta. Eu nunca tive coragem de chamá-la de madrasta. E nem dizer para as pessoas que eu tinha uma madrasta. Eu não tive. As minhas crianças ganharam uma avó extremamente amorosa, e eu ganhei algo mais, uma segunda mãe. E nesses 35 anos em que convivemos juntos, foi fantástico, foi maravilhoso. Ela cuidou de mim de uma forma exemplar. E com a Isaura, eu aprendi algumas coisas da minha vida. Ela sempre dizia o seguinte: se você quer conseguir alguma coisa na vida, a primeira coisa é que você tem que ser merecedor disso. E aí, se perguntava, bom, mas o que eu preciso para ser merecedor de alguma coisa? E ela falava, é preciso ser generoso. E nessa generosidade, é preciso aceitarmos as pessoas como elas são. E isso não é fácil. Mas ela era tão incisiva nesse aspecto. Se você não aceitar as pessoas como elas são,
você não merece nada. E essa aceitação das pessoas, como elas são, deve começar no ambiente familiar. Aí nós pensamos, mas como vamos aceitar aquele parente difícil, aquele ser que nós achamos desagradável? E aí ela retrucava, bom, se você não ousa aceitá-lo, como é que você quer fazer alguma coisa em família para restabelecer a paz em família? A paz começa quando você aceita as pessoas, quando você não impõe às pessoas as suas ideias. Quando você, por exemplo, não quer que as pessoas sejam iguais a você. Porque se você faz isso, você não pode ser merecedor de nada. E ela complementava até mesmo com uma frase de Emmanuel, em que Emmanuel nos diz que todo trabalho de autossuperação moral e espiritual começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. E aí ela entrava na questão família. A família é o berço de educação por excelência. Todo o processo educacional começa em casa. Escola, faculdades, universidades, não educa ninguém. E, se você quiser educar alguém, continuava a dona Isaura, você tem que ser modelo. E lembre-se que ser modelo não é brincadeira. Não adianta você querer transmitir para os seus filhos que eles não podem fumar, mas você fuma. Não adianta você dizer para os seus filhos que eles não podem beber, mas você bebe. Um dia, eles também vão beber, para sentir qual é a sensação de tudo isso. E não adianta você querer mudar as pessoas sem ser o modelo para essas próprias pessoas. O interessante é que no dia 3 de dezembro de 2008, ela completou 80 anos de existência. E é claro, fizemos uma homenagem mais do que justa para ela. Mas depois, quando os ânimos serenaram, ela disse algo que foi o seguinte: a minha vida no planeta terreno está no fim. E ela determinou que eu fizesse algumas coisas. O que tem aqui você vai destinar para os seus primos, e tem algumas coisas que teu pai deixou para você. Mas ele pediu que eu entregasse só quando eu sentisse que eu iria deixar a vida terrena. E eu vou deixar. Aí eu fiquei preocupado. Eu disse, mas de saúde está tudo bem? Ela falou, eu estou bem. Só que eu já estou no final da minha vida. Aí, como todo filho, falei, vamos para o hospital. Eu fiz todos os exames. Eu a virei de cabeça para baixo. Eu não encontrei nada. Nenhuma alteração visível. Tudo normal.
E não é que, uma semana depois, ela sofre um derrame. E mais uma semana, ela desencarna. De maneira calma, tranquila, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Sem alarde, sem medo. E depois, eu fui tomar pé do que ela queria que eu fizesse, e ela deixou uma série de coisas. Interessante é que ela não se esqueceu de ninguém. A todos, ela escreveu uma carta de despedida, nominal, para cada um. Quando eu fui ver lá, tinha 57 cartas, destinadas uma para cada um. Aí eu fui entregar todas elas em mãos, porque ela me pediu que fizesse isso. Então, no dia 26, 27, eu passei fazendo isso. O interessante é que depois que as pessoas liam, não tinha uma que não se espantava. Para cada um, era como se ela conhecesse na palma da mão a cada um deles. Para os netos, para todos. Né? Eu tenho até mesmo um filho, o Rodrigo, que ele tinha muito mais afinidade com ela do que comigo. Aliás, quando ele nasceu, ele chorou durante 4 meses, 24 horas por dia. Ele só parava de chorar nos braços dela ou da mãe. E na carta dele, ele abriu na minha frente e lemos juntos. Ela fez referência a tudo isso. Fez referência até mesmo ao que ele precisava se corrigir para que ele pudesse ser um vencedor na vida. Por isso que eu disse que ela conheceu cada um como se ela tivesse sempre convivido com todos eles. Fantástico. Eu disse até mesmo que se cada um de nós pudéssemos deixar esse legado, conhecer as pessoas, mas sem tentar querer mudá-las. Foi exatamente isso que ela fez. Nós temos que ter merecimento. E para termos merecimento, precisamos conviver com as pessoas, ser o modelo, mas sem querer mudar nenhuma delas. Ela me mostrou isso durante esses mais de 30 anos de convivência. O interessante é que esse foi o seu legado. Eu também gostaria de chegar ao final da minha existência terrena e não mudar a vida de ninguém, não tentar impor nada, mas mostrar que cada um deles poderia ser um pouco melhor
se colocasse em prática algumas das observações que possamos fazer, mas aceitar. Porque ela me dizia o seguinte: poxa, você tem que compreender que num passado não muito distante, nós éramos piores do que aquele que você está tentando melhorar agora. Só que nós não nos vemos isso. Nós queremos sempre nos colocar numa posição de superioridade, como se os demais não soubessem de nada, como coisa que nós sabemos de alguma coisa, né? Então, esse foi o seu legado. E o último acontecimento. Existe uma síndrome que ataca os recém-nascidos, chamada síndrome de Werdwig-Hoffmann. É uma doença genética raríssima, conhecida como atrofia muscular espinhal. As crianças que são vítimas desta síndrome, quando muito, elas sobrevivem um pouco mais de 1 ano. Mas tem um menininho que é vítima desta doença e que já tem 4 anos e meio. E eu vou contar algo para vocês. Os pais, os avós, acompanharam todo o desenvolvimento desta criança desde o seu nascimento. E escreveram um livro. E pediram para que o Rubem Alves escrevesse alguma coisa. Eu vou ler o que o Rubem Alves escreveu. Então, ele está aqui o seguinte: eu conheço um menino que é vítima desta doença, tem 4 anos e meio, vive permanentemente na cama, cheio de tubos e fios, que cuidam que suas funções vitais sejam mantidas. Seu quarto é uma UTI. Ele é cuidado 24 horas por dia por uma equipe de enfermeiros e parentes. Sua diversão é ver televisão deitado na sua cama. Seu herói favorito é o Tarzan. Seus pais e avós resolveram escrever um livro contando a vida do Luigi e me pediram que escrevesse a apresentação. Foi isso que escrevi. Meu querido Luigi, menininho valente, que gosta de viver. Seu pai e sua mãe me contaram que o Tarzan é o herói favorito de que você mais gosta. Quando eu era menino, eu também gostava do Tarzan. Ele era um homem forte, diferente de todos os outros. Morava na selva, no meio das árvores e dos bichos. O que me dava mais inveja no Tarzan era quando ele, lá num galho de uma árvore muito alta, se agarrava num cipó e balançava para uma outra árvore. Mais do que isso, ele entendia a língua dos bichos. Quando ele estava em perigo, ele dava um grito terrível que todos os bichos ouviam. E eles, os bichos, elefantes, leões, macacos, vinham correndo para salvá-lo. Eu gostava de ver os filmes do Tarzan e ver as revistas que contavam as suas aventuras, pois agora esse livrinho vai contar a sua história. Nessa história, o herói é você. Todas as pessoas que o lerem vão ficar sabendo das suas aventuras no meio dos perigos. Porque você vive no meio de perigos.
E o mais importante, você não tem medo. Você não foge. Você enfrenta os perigos, briga e vence, feito Tarzan. Muitas pessoas, ao saber das suas aventuras, das suas brigas com os perigos, vão dizer: o Luigi é o meu herói favorito. O Tarzan vivia na floresta, de árvores, e tinha os animais como amigos. Você, diferente do Tarzan, vive no meio de outros perigos, e os seus amigos nas brigas não são bichos, mas máquinas que ajudam você a vencer as batalhas para continuar a viver. Sei que você gosta muito de viver. Sabe por quê? Porque você ri. E quem ri tem alegria. Você é um menininho alegre, a despeito dos perigos. E quando você ri, todo mundo ao seu redor ri também. O seu sorriso espalha alegria por aqueles que estão perto de você. E agora, eu quero lhe contar um segredo. Não sei se você vai entender, mas os grandes entenderão. A vida da gente não se mede pela quantidade de anos que se vive. A vida da gente se mede pela quantidade de alegria que distribui. Todas as vezes que você enfrenta um perigo, briga e vence, é uma alegria. Todo mundo fica feliz. Agora, eu lhe desejo bons sonhos. Sonhos com o Tarzan, elefantes, macacos e leões. Mas você não terá medo, porque eles são amigos. Sonhos de que você está lutando contra inimigos terríveis, sem um pingo de medo. E ao fim dos sonhos, depois da sua vitória, todas as pessoas que você ama vão rir de felicidade. Só de pensar em você, eu estou sorrindo. Um beijo do vô torto Rubem Alves. A história de Luigi, ela está em um livro que vocês poderão adquirir depois. A editora que está publicando o livro chama Nossa Cultura, e ele deve estar nas livrarias a partir de março. Mas Rubem Alves aqui, ele foi fantástico. A coisa mais fantástica é o seguinte: a vida da gente não se mede pela quantidade de anos que se vive. A vida da gente se mede pela quantidade de alegria que distribui. Estamos ao final de mais um ano. E se fizermos um balanço, que esse balanço possa ser positivo, em todas as circunstâncias. Reflitam sobre alguns acontecimentos, como eu fiz, que marcaram o ano de 2008. Façam projetos para 2009. Mas lembrem-se que a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer feijão mais ou menos, ter transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos que o futuro será melhor. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode, nunca, de jeito nenhum,
é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, é ser amigo mais ou menos, é namorar mais ou menos, é ter fé mais ou menos, é acreditar mais ou menos. Se não, em qualquer ano, seja 2008, 2009, corremos o risco de nos tornarmos uma pessoa mais ou menos. Que, neste momento, possamos voltar os olhos para a espiritualidade superior, sentirmos a presença de Deus em cada um de nós, porque somos os seus filhos, e agradecermos por vivermos mais um ano juntos, por acreditarmos que o planeta terreno pode se tornar ainda melhor através da nossa contribuição. Pai, que possamos valorizar o nosso corpo físico e dizermos nesse instante: obrigado, Senhor, pelo meu cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos, que veem as belezas da natureza, a face das pessoas, que se enamora por elas. Ah, Senhor, obrigado pela minha voz, que ela possa nunca endurecer, mas que ela possa transmitir bondade, carinho e compreensão. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos. Obrigado, Pai, porque através dele eu posso sentir o canto dos pássaros, a melodia suave que me envolve. Através dele eu posso ouvir para aprender. Ah, Senhor, obrigado pelo meu coração. É o marca-passo infatigável de minhas dores e alegrias. Ah, Senhor, obrigado pelas minhas mãos, mãos que acariciam, mãos que protegem, mãos que trabalham. Ah, Senhor, obrigado pelos meus pés. São os apoios preciosos que sustentam o meu corpo. Ah, Senhor, obrigado pelo meu estômago. É o servo que alimenta-me. Ah, Pai, mas permite que eu não possa abusar da comida e da bebida. Pai, obrigado pelo meu corpo físico. Obrigado por me dar este corpo físico para contribuir contigo nesta encarnação. Pai nosso que estás no céu, na glória da criação infinita, venha a nós o teu reino de paz e de misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado de hoje. Dá-nos, Senhor, o pão nosso, capaz de saciar a nossa fome material. Mas nos dê também, Pai, o pão nosso que sacia a nossa fome espiritual. Jesus, meu Jesus, ajude a cada um de nós a levarmos alegrias onde existe a tristeza, a levarmos o amor onde exista o ódio,
Ajude-nos, Pai, a sermos perseverantes naquilo que acreditamos. Sustenta em cada um de nós, Senhor, os objetivos maiores da nossa própria existência. Jesus, meu Jesus, que todos os lares possam sentir a tua paz. Jesus, meu Jesus, que os homens, Senhor, que estão governando o mundo, possam ser intuídos a fazerem o melhor. Jesus, ampare os que estão nos leitos hospitalares, nos que estão doentes em casa. Ampare a todos, Pai. Ampare os médicos, os enfermeiros, para que eles possam fazer o melhor sempre. Pai, ampare as crianças, os jovens, para que eles possam se transformar em modelos de conduta. Pai, amplie a nossa capacidade de entendimento, para que possamos fazer o melhor sempre, em todas as circunstâncias. Pai, ajude a cada um de nós, para que possamos perdoar a todos aqueles que nos ofenderam, humilharam. Porque, se quisermos ser mais felizes, se quisermos que a nossa prece alcance as alturas, a tônica, em primeiro lugar, é perdoarmos. E Pai, perdoe os nossos deslizes, mas, Pai, faremos o possível para melhorarmos e melhorarmos quantos estiverem confiados às nossas responsabilidades. Que a Tua paz, que a Tua bênção nos envolva e acompanhe a cada um de nós. Que assim seja. Agradecemos ao Dr. Romário pela excelência da palestra e pelas reflexões que nos transmitiu. E que as suas últimas palavras, que foram a prece, nos acompanhem até os nossos lares, para que possamos levar a paz e a harmonia e transformar em ações tudo aquilo que recebemos durante o ano, de orientações, de exemplos, que possamos continuar sempre unidos, porque todos nós precisamos, cada um, do nosso semelhante. Um ótimo final de ano, até a próxima semana, se Deus quiser, e Ele quer.